E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre o diabetes, um mal silencioso que já afeta 14 milhões de brasileiros. E o pior é que a metade deles não sabe que tem a doença. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre o diabetes, nós convidamos a médica endocrinologista, a doutora Marli Kawahara. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada. Doutora, vamos começar então definindo o que é o diabetes. O diabetes é vamos por assim, uma falência ou parcial ou total da produção de insulina. A insulina todos nós temos, ela é produzida pelo pâncreas e algumas vezes ela não consegue ser liberada da maneira correta ou ela não é possível ser produzida, né? Então nós temos basicamente dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 são as pessoas que não têm produção de insulina. São as crianças, os adolescentes, mais ou menos essa faixa etária. Então é um início mais rápido, mais abrupto, quando a pessoa não tem insulina nenhuma, né? Então ela não consegue pegar o açúcar que ela comeu e colocar esse açúcar dentro do músculo, da célula. Então ela não tem energia. Então rapidamente ela tem muita fraqueza, muito cansaço, tem muita fome, come bastante, mas não engorda, ela só emagrece e bebe muita água e faz muito xixi. Então quando a pessoa tem todos esses sintomas juntos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no diabetes. Inclusive em crianças. Isso, basicamente em crianças. Em adultos é mais difícil ter essa tipo 1. Em adultos é um paciente, a gente chama de tipo 2, é um paciente que vai ter uma desregulação do pâncreas. Então o pâncreas ou não consegue produzir adequadamente a insulina, ou ela não consegue secretar, ela eliminar essa insulina na corrente sanguínea. A insulina é responsável por pegar esse açúcar que a gente come, a glicose, e colocar dentro da célula, né? Para a gente ter energia, para a gente funcionar. E no caso dos pacientes do tipo 2, a gente pode dar medicamentos orais em geral, que conseguem fazer esse pâncreas trabalhar um pouco melhor e produzir a insulina de uma maneira mais adequada. E a pessoa já pode nascer com o diabetes? Pode, mas é muito raro, porque é uma doença praticamente fatal se a gente não diagnosticar rapidamente, né? Porque ninguém vive sem insulina, é impossível a vida sem insulina. Geralmente as crianças que vão apresentar a falência total do pâncreas, elas têm o pâncreas funcionando por um tempo, às vezes alguns meses, às vezes alguns anos, e depois o pâncreas para de funcionar e começam os sintomas. Se ela não for tratada rapidamente, não for feito o diagnóstico, ela pode falecer. Números da Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que no Brasil, 46% das pessoas com diabetes não sabem que tem a doença. A principal causa para essa negligência é porque a doença não dói? Realmente a doença não dói. A pessoa quase não percebe os sintomas. Só quando a gente tem os sintomas mais abruptos, mais agudos, né, a gente chama de poliúria, polidípsia, que é muita sede, urinar demais, aí a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada. Nos pacientes tipo 2, em geral, a pessoa não vai ter tantos sintomas. Os sintomas que a pessoa sente, ela vai falar, é alguma coisa que eu fiz que vai passar logo. Por exemplo, uma visão meio turva, que pode acontecer, umas câimbras que podem acontecer, achar que foi um problema na perna, que andou demais, uns formigamentos que a gente chama de parestesia nas pernas, nas mãos, né? A pessoa pode ter o costume, vamos pôr entre aspas, de levantar várias vezes à noite para urinar e achar que isso é normal, que é um costume beber muita água, e às vezes não é isso, às vezes é uma glicemia elevada, já é um diabetes. E como diagnosticar a doença? Fazendo um exame de glicemia? De glicemia. Quando você suspeita, tem que procurar o médico e fazer um exame de glicemia em jejum. Esse é o primeiro exame que a gente faz. Tem que estar em quanto? Abaixo de 99. Entre 99 e 110, a gente vai falar que seria um diabetes, um pré-diabetes, vamos por assim. E aí, a partir disso, a gente vai considerar diabetes.
E aí tem que cuidar da alimentação também, além de fazer um tratamento médico, né? Isso, alimentação é a base de tudo, né? A pessoa que não tem uma produção adequada de insulina, ela não consegue captar essa glicemia. Então, se a gente consumir muitos alimentos que têm açúcar, mel, açúcar, doces, frutas, muito em excesso, a pessoa vai ter um nível de açúcar no sangue muito elevado e não vai conseguir usar adequadamente esse açúcar. Então, ele vai manter o nível de açúcar muito alto. E esse nível elevado é que vai produzir, ao longo do tempo, uma destruição de nervos e vasos pequenos, vamos colocar assim, de pequeno calibre. E onde a gente tem esses nervos e os vasos pequenos? No corpo todo. Inclusive nos olhos, né? Muitos diabéticos ficam cegos. Nos olhos, no coração, no intestino, nos rins, nas mãos e nos pés, nos lugares mais periféricos, né? E isso são os lugares que a gente pode ter maiores complicações. Como a gente estava falando aqui de algumas complicações, doutora, a principal causa de cegueira adquirida no mundo hoje é o diabetes e ainda, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 70% das amputações realizadas no Brasil são decorrentes do diabetes, o que representa em torno de 55 mil procedimentos desse tipo por ano. Número bastante elevado, né? Sim, é aquilo que eu te falei. Os nervos e os vasos, eles ficam comprometidos, eles vão sendo destruídos. Então, imagina assim num pé, que no começo começa a ter um formigamento, né? A pessoa acha que vai passar e isso, a pessoa não se cuida em relação ao diabetes. A glicemia vai sempre ficando elevada. Ao longo do tempo, você vai destruindo esses nervos e de um formigamento ele vai passando para um adormecimento até uma anestesia local, total do pé. Então, se você está com um calçado fechado e entra uma pedrinha e você fica com essa pedrinha o dia inteiro no calçado e não sente, vai provocar uma ferida nessa região. E essa região vai ficar muito difícil de ser cuidada, de fechar essa ferida, porque a região não tem mais aqueles vasos ao redor que consegue chegar a irrigação, que consegue chegar células para defender ali, para poder fechar aquela região, aquela ferida. Né? Mesmo os medicamentos também não conseguem chegar, porque não tem uma irrigação suficiente, eficiente. Então, vai sendo mais difícil de tratar, isso vai sendo aumentado ao longo do tempo se a pessoa não consegue tratar adequadamente a glicemia, e aí começam as amputações. É uma coisa muito triste, uma situação muito triste. A pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue se locomover, né? Ela se sente deprimida, então vai levando uma série de outras complicações. A pessoa fala, eu não tenho nada, eu não estou sentindo nada, mas não vai sentir mesmo. Você só vai sentir quando tiverem já as complicações. E quando tiver as complicações, a gente não vai conseguir ajudar mais. Aí não tem mais muito o que ser feito, né? Você tem que agir antes, no começo, quando a pessoa está com as glicemias elevadas, não tem nenhuma complicação, a gente conseguir compensar a glicemia para evitar todas essas complicações. E o diabetes é um fator de risco ao paciente que precisa fazer uma cirurgia, por exemplo? Sim, sempre é. Principalmente aqueles que não controlam a sua glicemia. As pessoas que controlam adequadamente já é um fator de risco. Mas aquelas que não controlam, o fator de risco aumenta 10 vezes, vamos por assim. E imagina uma diabética gestante. É uma gestação de alto risco também, para a mãe e para o bebê. Doutora, para a gente encerrar nossa entrevista, qual a recomendação que a senhora dá, a orientação que a senhora dá para os nossos telespectadores? Eu oriento que as pessoas cuidem bem da alimentação, tenham uma vida saudável, evitem excessos, né? A pessoa que come de tudo, se alimenta bem, mantém um peso adequado, isso sempre vai ajudar a evitar uma hiperglicemia, um diabetes. Isso tudo serve para uma série de doenças, não só para o diabetes. Mas como a diabetes é uma doença metabólica, se a gente cuidar bem da alimentação, vai ser 50% da gente evitar. Porque o diabetes tipo 2 está muito relacionado com o nosso meio de vida, com a nossa alimentação, com o nosso peso. As pessoas que aumentam muito peso, comem tudo errado, não fazem exercício, elas têm uma grande chance de evoluir para um diabetes tipo 2. Tá certo, doutora. Olha, muito obrigada
pela sua participação aqui no nosso programa. Prazer recebê-la. Obrigada, eu que agradeço. Aqui em Sorriso, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio das unidades de saúde da família, promove orientações aos usuários do SUS. Os pacientes com diabetes, por exemplo, são convidados a participar de um grupo específico. E a gente faz uma paradinha para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Espero você! Deixe seus ambientes harmônicos e encantadores com a Mari Viveiro e Paisagismo. Projetos paisagísticos para residências, condomínios e empresas. Visite-nos e conheça. Vasos e plantas decorativas dos mais diversos modelos e tamanhos. Mari Viveiro e Paisagismo, na Avenida Brescancim Centro. Telefone 3544-6865. Uma boa saúde bucal é sinônimo de qualidade de vida. A Sorriso Vital oferece tratamentos de ortodontia com aparelhos fixos e removíveis, incluindo o Damon System, e de reabilitação oral e estética. A Sorriso Vital é uma clínica odontológica completa com equipamentos de última geração, equipe altamente especializada e atendimento personalizado. Garanta seu melhor sorriso com a Sorriso Vital, localizada na Clínica Vital, Rua Mato Grosso, no centro, telefone 3545-1182.